Então, essa é a nossa aula, a terceira, do Letras Libras. Então, aqui trabalharemos a unidade 4 e 5, conforme será apresentado hoje, com foco nos nossos estudos no campo da semântica e pragmática. Vejam. Bom, aqui apresentaremos a unidade 4, falando sobre as redes de conceitualização. Os conceitos em rede. Como se dá isso? Então, nessa unidade 4, trataremos sobre isso, logo após teremos a unidade 5, ok? Bom, aqui, nessa disciplina, trataremos sobre o conteúdo enciclopédia. Qual a origem? A natureza enciclopédica. Vou apresentar para vocês. O conhecimento enciclopédico está relacionado ao conhecimento de mundo, que veremos a seguir. Bom, a palavra conhecimento enciclopédico, o que significa? Diz respeito a conhecimento de mundo. Vejam, conhecimento de mundo e não especificamente linguístico, em conceitos diversos, contextos diversos, sociais, culturais, interações, são conhecimentos, informações a respeito de um contexto exterior. As experiências que vamos adquirindo desde criança e vamos passando de geração em geração para nossos filhos. Isso é conhecimento de mundo, essas informações. E aqui apresentaremos o conhecimento enciclopédico relacionado ao conhecimento de mundo. Temos aqui 2 tópicos. O primeiro, domínio básico, que está relacionado ao conhecimento ou domínio. E neste, fala-se que aqui o conhecimento se dá por meio da percepção. A percepção de mundo por meio da audição, informações auditivas ou mesmo informações visuais, no caso a língua de sinais. Então, as informações que são recebidas, percebidas, informações de mundo. Bem como as experiências vivenciadas. Temos aqui o segundo, que é domínio não básico, ou frame. Neste, o conhecimento, ele é adquirido em um contexto sociocultural. Nos dois, percebemos que há percepção no primeiro de forma mais ampliada. No frame, há um contexto mais social, cultural. Isso são conhecimentos enciclopédicos. Aqui apresentamos frame ou frames. Qual o significado? Vou explicar para vocês. São sequências. No frame temos esquemas, sequências, estruturas do conhecimento. Isso a partir das nossas experiências na sociedade e cultural.
Então, aqui, conforme essa explicação, é o que vocês já vivenciam, já estão acostumados. Por exemplo, vamos ao banco. Ao chegar lá, posso ir diretamente ser atendido? Não. Primeiro tenho que ir a uma fila, receber uma senha, entro, tem o local para espera, onde eu vou aguardar ser chamado. Não posso ir diretamente, eu preciso aguardar. Quando for chamado, eu vou lá conversar, não é assim? Então, isso são informações cotidianas, regras, costumes. Então, isso são frames, ou seja, sequências relacionadas ao contexto cultural e social. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Em um restaurante, ao chegar a um restaurante, eu já chego e peço? Não. Eu sento, converso, chamo o garçom, esse vem, me entrega o cardápio com as orientações do que está disponível. Então, eu vou ver, vou pedir o que eu quero, ele vai anotar. Bom, logo após, é servido o que foi pedido, comemos, terminando, chamamos o garçom, pedimos a conta, ele nos traz, eu verifico o valor, vejo a porcentagem, os 10% que deve ser pago ao garçom, somo, vejo essa soma e pago, não é? Isso não são regras? Então, isso está relacionado a frame. Aqui temos domínio. Vocês conhecem? Sabe o que é? Qual o significado? Bom, são as estruturas percebidas por meio de experiências em um contexto exterior. Então, são os conhecimentos de mundo percebidos. Ou seja, está relacionado a experiências subjetivas, emoções, por exemplo, tristeza, alegria, angústia. Então, são as percepções subjetivas. Bom, aqui temos as expressões linguísticas, que são os frames, percebidas como frames. Cada um tem a sua forma, ou seja, subjetivo, de acordo com o contexto sociocultural o qual está inserido. Então, temos ali o X e o Y. Implica que, por exemplo, o sujeito, ao sentar na mesa do bar, o garçom vai se aproximar, o sujeito fará o seu pedido. Logo após o pedido, ele vai se servir, vai comer e logo após ele vai pagar a conta. Paga os 10%. Ok. Então percebam, vou explicar para vocês. As pessoas, elas sabem o que é frame, porque está relacionado a experiências, costumes culturais. Por exemplo, em um contexto indígena, o índio chega, senta, pede o cardápio, faz o seu pedido, logo após o garçom retorna, ao terminar, e vai trazer a conta. Aí lá tem a gorjeta. Ele não vai saber o que é a gorjeta, porque não é da cultura dele, do contexto social dele. Então, ele vai ver ali, gorjeta? Não, eu não sei o que é, eu não compreendo isso. Talvez no costume indígena não tenha, mas outras pessoas sabem.
Então, é interessante o quê? Que se procure o significado de gorjeta e logo após saiba o seu significado. Por exemplo, em um hotel, as pessoas que auxiliam com as malas. Então, ele entrega a mala. Então, logo após, devemos o quê? Pagar a gorjeta. Então, isso é muito importante. São os conhecimentos denominados frames. Bom, matriz, domínios vocês já conhecem. Então, temos aqui traços e características. Então, aqui são as informações acrescentadas, que veremos daqui a pouco. Vamos mostrar. Agora, vocês verão, vocês aí, no decorrer da aula, verão slide, que será apresentado. Vocês terão 30 segundos para olhar e descobrir. Veja o que descobrem. Viram aqui a imagem? Bom, o que tem nela? Feijões, café. Eu gosto de café. Bom, mas assim, o que percebem aqui? Vejam. Viram? Tem um homem. Viram? Então, olhando com atenção, percebemos isso. Isso é chamado de percepção. Percepção é o quê? É a forma de cada um perceber algo e devemos respeitar a percepção do outro. Então, conforme já expliquei antes, viram nas imagens, tínhamos ali feijões e um homem. Algumas pessoas não conseguem perceber. Isso acontece. Então, a percepção é que vai fazer descobrir essa diferença. Isso é percepção. Escopo. Então, temos aqui dois embasamentos, o realce e a base. Realce e base. O realce é uma determinada palavra, pode ser qualquer palavra, ou um sinal, que designa alguma coisa, passa uma informação. Isso é realce. Base está meio que subentendido. Tem uma informação ali subentendida, é a base. Cada sujeito se expressa com uma língua. Língua oral, língua de sinais. Então, é primordial o realce e a base, a utilização desses dois. Quer seja com o sinal, que passa uma informação, e tem aquela informação que está subentendida a ser passada também. Isso é expressão. Então, vimos a unidade 4 e agora veremos a unidade 5, com foco no dicionário. Vamos fazer algumas especificações e falar como se trabalha com o dicionário. Bom, focaremos no dicionário, então temos aqui alguns conteúdos a serem trabalhados durante a nossa aula, os quais explicaremos. Bom, qual o objetivo do uso do dicionário? Como encontrar informações no dicionário? Temos ali uma palavra, suas caracterizações, definições. Lembra que trabalhamos com hiponímia?
Também sinonímia e antonímia. Aqui, ambiguidades. O que é ambiguidade? Homonímia e polissemia. Então, eu explicarei a vocês cada um desses tópicos. Bom, com relação ao dicionário, vamos tratar sobre enciclopédia. O que é? Vou explicar a vocês. Enciclopédia, vejam, o que significa essa palavra? Como podemos explicar? Cada pessoa tem um trabalho em uma determinada área, um discurso. Então, a enciclopédia, ela contém várias áreas de conhecimento. Por exemplo, biologia, conhecimentos inerentes a essa temática, geografia, história, dentre outros. Então, vocês podem perceber que, vejam a imagem. Aqui temos uma enciclopédia. Temos a britânica, que ela conta toda a história. Então, vocês podem procurar uma enciclopédia e vocês vão ver que ali não está o significado de enciclopédia. Tem informações, conhecimentos inerentes à cultura, sociedade, determinados assuntos. Então, temos várias obras em uma enciclopédia. Primeiro temos a enciclopédia e segundo, temos o dicionário. Dicionário enciclopédico. O que seria? Aqui está. Dicionário enciclopédico. Você pode manuseá-lo e procurar uma palavra com o seu respectivo significado. Ali terá a explicação, informações, conhecimentos a respeito dessa determinada palavra. No dicionário enciclopédico, por exemplo, coração. A palavra coração. Qual o significado? Então, eu vou ter a explicação e todas as ligações existentes com o coração estarão lá. Aqui temos o terceiro, dicionário. O que é um dicionário? Vejam. Temos vários tipos de dicionários. Dicionário visual, Aurélio, que é do português, e outros. Temos vários tipos de dicionários. Bom, o que significa dicionário? Diz respeito a palavras de uma determinada língua. Por exemplo, a palavra gorjeta. Caso você não conheça, você vai procurar no dicionário, seguindo a ordem alfabética. Começa do A até o Z. Então, você vai procurar a letra G até encontrar a palavra gorjeta. Ali vai ter a definição, o significado, de forma que você entenda o que é gorjeta, que é pagar a um trabalho que alguém prestou. Vejam, como encontrar
informações em um dicionário. O que fazer? Vejam, vou mostrar a vocês. Vou escolher uma palavra. Vocês conhecem a palavra verbete? Então vejam a quantidade de significados. Verbete. Temos ali essa palavra no dicionário com vários significados. Veja, primeiro ali aparece entrada, palavra. Depois, pronúncia, que está vinculada ao som. Por exemplo, a palavra mesa. Quando eu procuro a palavra mesa, vai me explicar sobre o som. Som de S, mesa. Outra, por exemplo, casa. Som de K. Aparece também a data do registro, o dia que foi registrado, em qual grupo gramatical está, é um verbo, adjetivo, substantivo? Então, é um substantivo. O gênero, masculino ou feminino. Então, por exemplo, casa, feminino. Definição. Qual o significado? Por exemplo, a palavra casa. Então, vai explicar o que é uma casa. Lugar onde as pessoas moram, com determinado formato. Logo a seguir, qual área de conhecimento que está vinculado? Por exemplo, a biologia, química, geografia. Logo após, etimologia. Qual a origem da palavra? É latim? Qual língua que ela se desenvolveu, que ela surgiu? Então, é colocado também no dicionário. Por exemplo, nós conhecemos a palavra você. Você sabe, utilizamos hoje. Antes, falava-se Vossa Senhoria. Então, essa palavra, ela se desenvolveu, reduziu, ficou você. E também mostra a imagem da palavra procurada. Viram? Nossa! Então, vejam o slide. Temos aqui, como está no dicionário, está representado aqui. Lembra que eu falei? Sobre todos os itens que aparecem? Então, você pode ler no texto base. Temos esse material. Leia, por favor. Tem aqui a palavra rupestre. Então, é a palavra da língua portuguesa e está relacionada à rocha. Isso é rupestre. Fala também sobre a etimologia, veja. Também do latim. Veio da palavra rupes, surgiu a palavra rupestre. Definir. Este é o sinal. Bom, definição. O que é necessário? Então, é necessário encontrar o significado vinculado à palavra, caracterizar essa palavra,
apresentar traços semânticos, características gerais, com foco principalmente, assim como eu já havia falado, na classificação e nos traços. Temos 2 itens, classificação e traços. E isso está vinculado à definição. Aqui, escolhi um exemplo, maçã, a palavra maçã, ou sinal. Então, temos o sinal em língua de sinais, maçã. Caso não conheça esse sinal, você não conhece esse sinal? Então, ofereço a palavra. Você conhece? Maçã? Então, isso é uma definição. E como eu vou caracterizar? É uma fruta redonda, pequena. Eu faço o formato da fruta. Meio ácida, vermelha ou verde. Então, eu vou explicar, eu vou definir para que o sujeito entenda. O léxico, maçã, sinal ou palavra. Isso é definição. Temos aqui sinônimo. O que é sinônimo? Eu tenho uma palavra e para não repeti-la, voltemos. Sinônimo. Temos 2 palavras com significados iguais. Por exemplo, calvo e careca. Temos o mesmo significado. Para evitar utilizar a palavra calvo várias vezes, eu substituo. Coloco careca. Ambas com o mesmo significado. Vejam. Tenho aqui várias palavras, por exemplo, bebedeira, bebedica, bicancra, cachaceira. Vejam, temos várias palavras aqui, sinônimas. E você, para não repetir, você pode utilizar sinônimos. São palavras da língua portuguesa. Na língua de sinais, temos? Pesquise se temos sinais sinônimos. Então, conforme eu havia explicado sobre sinônimos, vejam, temos a palavra bebedeira, que está vinculada a beber, mas vejam tantos conceitos que aparecem, todos com significados iguais. Viram? Vou mandar para vocês os slides, ok? Nossa! Sinônimos. Bom, temos uma palavra com conceitos iguais. Por exemplo, se você for digitar um texto na língua portuguesa, você vai ficar repetindo palavras? Procure um dicionário e veja. Esse dicionário vai auxiliá-lo, porque vai lhe oferecer sinônimos, outros vocábulos, que você poderá utilizar no seu texto. Palavras diferentes, de forma a não repeti-las. Por exemplo, menino.
Mais adiante no texto, você pode colocar ele. É o mesmo significado. Agora veremos antônimo. Aqui temos uma palavra, duas palavras contrárias. Por exemplo, magro, gordo, bonito, feio, dia, noite. Vários outros exemplos. Então, temos antônimos, palavras com significados contrários. Antônimo. Veja aqui, vou mostrar para vocês antônimos. Aqui é uma brincadeira para que vocês possam pesquisar, procurar aqui. Por exemplo, tem uma palavra grande. Qual o antônimo? Pequeno. A palavra perto. Qual o antônimo? Longe. A palavra frio. Qual o antônimo? Quente. Frio, quente. Certo. Qual o antônimo? Errado. Certo, errado. Então, temos várias palavras aqui. Por exemplo, pobre, rico, são antônimas. Entenderam? Temos sinônimos e antônimos, que são diferentes. Sinônimos, palavras com significados iguais. Antônimos, palavras com significados diferentes, contrários. Este é o sinal, ambiguidade, que nós já estudamos na sintaxe. Então, às vezes vemos frases e percebemos ali que ficou confuso o significado. Vou mostrar para vocês quando estudarmos polissemia e homonímia. Vejam, temos aqui ambiguidade, onde é mais de um significado, mais de um sentido. Temos a homonímia e a polissemia. Temos uma frase onde pode ocorrer homonímia ou polissemia. Vou mostrar para vocês para que entendam o conceito de homonímia. Vou explicar. Também explicarei polissemia, ok? Homônimo, o que é? O que significa? Então, os significantes são iguais, porém os significados são diferentes. Pode acontecer de ter origem de palavras diferentes, com significantes iguais. Vejam, temos aqui na língua portuguesa a palavra manga. Lembra que eu já havia explicado sobre significante e significado? Significante igual, significado diferente. Aqui temos a manga da blusa, este é o sinal, o significante, e temos aqui a fruta, manga. Percebam que imaginem, se alguém falar com vocês a palavra manga, como perceber o conceito?
Então, vou dar um exemplo. Viram a frase? A manga está cortada. Vou explicar para vocês. Aqui gera uma ambiguidade. Por quê? Qual manga? Então, temos uma frase que pode estar relacionada a manga fruta ou manga blusa. Pode ter cortado a manga da blusa ou ter cortado a fruta. Pode ser um ou outro significado. Vejam, ambos podem ser cortados. Isso é ambiguidade. Isso é o foco dos estudos da homonímia. Correto? Temos aqui alguns exemplos em libras. Podemos utilizar aqui, por exemplo, em Libras 5, vamos aprofundar sobre a homonímia. Agora vamos exemplificar na Libras. Temos o sinal, este sinal para frio e para verde. Então, um sinal surgiu independente do outro. E tem significados diferentes. O significante é igual. Percebam, o espaço, o movimento é um pouco diferente. Perceberam? Então, temos aqui este sinal para biscoito ou mãe. Significante é igual. O espaço é o mesmo, o movimento é o mesmo. Se eu fizer só esse sinal, qual o significado? Biscoito ou mãe? Por exemplo, uma frase em libras. Eu faço isso. Gerou ambiguidade. Ligou para a mãe? Ou pediu biscoito? Percebam. Qual dos dois significados? Vejam agora, polissemia. Este é o sinal. Ou este. Eu utilizo mais este, eu gosto mais deste. Polissemia. Poli significa vários. Semia significa sentidos, significados. Então, percebam que polissemia, vários significados. Vou explicar para vocês. Polissemia, temos significantes iguais e significados estendidos. Com a mesma acepção. Então, aqui temos expressões polissêmicas, que são resultados de processos de extensão de significados, de acordo com a origem da palavra, que é a mesma. Vejam. Por exemplo, no português temos a palavra bico. Percebam, bico. Este é o sinal, não é? Está relacionado ao significado. Mas eu posso ter este bico, ou este bico, o sapato, bico fino. Percebam, temos vários significados. Por exemplo, no português temos a palavra cabo. Pode ser relacionado a polícia, outros significados também na língua portuguesa. A palavra bico é polissêmica, tem vários significados. Este.
dentre outros significados estendidos. Então, é polissêmico. Na Libras, vocês podem ver o material, ler o material de apoio. Por exemplo, o sinal laranja. Pode ser cor, fruta, o dia da semana, sábado. Então, percebam que o sinal é polissêmico. Então, agora veremos. Bom, no dicionário, ao utilizarmos, temos ali várias palavras registradas no dicionário. E em língua de sinais também temos um dicionário. Então, palavras homônimas, elas aparecem ali com seus respectivos conceitos, significados. Palavras polissêmicas, elas aparecem, porém, com várias acepções. Ou seja, isso é polissemia, várias acepções. Então, estamos finalizando a nossa aula da unidade 4 e 5. Espero que vocês tenham percebido como utilizar o dicionário, os conceitos das palavras. Por favor, leiam o material, leiam o texto das unidades 4 e 5. Por favor, leiam, porque está ligado à nossa aula. Bons estudos a todos, ok? Tchau!